A paz, queridos amados irmãos, vou deixar uma palavra para a nossa meditação aqui no livro de João, no capítulo número 13 e o verso número 7, que diz assim: Respondendo Jesus, disse-lhe: O que faço agora não saberás tu, mas saberás depois. Queridos irmãos, quero dizer para vocês nesta noite, a palavra do Senhor é o texto de João capítulo 13, ele vai falar de quando Jesus ele lava os pés dos discípulos. E a Bíblia vai dizer no capítulo 13, verso 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus discípulos e estavam no mundo, amou-os até o fim. E a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele pega uma toalha, né? E ele então se cinge, e a palavra de Deus vai dizer que ele, aproximando-se do seu discípulo, então ele pega para lavar os pés dos discípulos. A princípio, os discípulos não entenderam nada. Pensaram, mas o que Jesus vai fazer? A Bíblia diz que Simão diz: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Então Jesus responde: o que eu faço não saberás agora, mas saberás depois. A Bíblia vai dizer que Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Respondendo-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. E a Bíblia diz: e disse Pedro: Senhor, não só lavo meus pés, mas também a cabeça. E Jesus disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia a quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. E o texto se refere a Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que Jesus disse, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho dito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Jesus estava ensinando para os discípulos que nós devemos fazer o bem. A princípio, ele disse, é o que eu faço agora não saberás tu, mas saberás depois. E na nossa vida tem hora que é a mesma coisa. Tem coisas na nossa vida que nós não entendemos a princípio. Tem coisas na nossa vida que a gente não entendemos. Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas com o tempo nós passamos a entender. Tem coisas nas nossas vidas que a resposta não vem na hora, mas a resposta vem depois. Jesus dizendo isso para os discípulos: o que eu faço agora não saberás tu, mas saberás depois. Então ele estava dizendo essas palavras, e depois que tudo isso acontece, o período que Jesus viveu aqui na terra, como tudo aconteceu, como ele foi traído, como ele foi morto e como ele ressuscitou. Então os discípulos, eles passaram depois a entender. Mas a princípio, muitas coisas que Jesus falava, muitas coisas que Jesus pregava, muitas coisas que Jesus fazia, eles não entendiam. E às vezes perguntaram: mestre, o que quer dizer isto? O que quer dizer aquilo? É a mesma coisa quando você começa a ir para a igreja, quando você começa a seguir a Jesus Cristo, quando você começa a fazer a obra de Deus. Tem coisas que você não entende, tem coisas que nós não entendemos na obra do Senhor, mas com o tempo nós passamos a entender. Assim mesmo também na nossa vida. Tem coisas que nós não entendemos a princípio, mas depois nós temos a resposta. E a resposta da nossa vida, irmão, ela vem de Deus. A resposta da nossa vida vem do Senhor. A Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas a resposta certa vem de Deus. Então, tudo às vezes depende, do modo com que nós venhamos fazer na nossa vida. Às vezes nós fazemos algo assim, queremos logo agir, e às vezes nada acontece, porque tem coisas que dependem do tempo. Tem coisas que a resposta só vem depois. Eu quero saber agora. Há tantas curiosidades, mas tem coisas que exigem tempo para entender. E as coisas de Deus nem sempre nós vamos entender na hora.
Tem coisas que Deus nos vai ensinar através do tempo. Tem coisas que Deus vai nos ensinar através de uma lição de vida, né? E tem coisas que Deus nos ensina, né? Às vezes através de muitas coisas que vão acontecendo, com períodos que vão acontecendo na nossa vida, mas principalmente Ele nos revela, a maioria é aqui, ó, através da sua palavra. Muitas coisas nós passamos a entender através da palavra de Deus. Agora, sobre os acontecimentos que está acontecendo, a própria natureza, né, que obedece à voz do Senhor, e tudo que Jesus predisse, nós vamos entendendo, porque tudo Jesus disse aqui, ó, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, nós ficamos pasmos, Senhor, mas por quê? Então vamos passar a entender. Jesus disse: o que eu faço agora não saberás tu, mas saberás depois. Muitas coisas que Jesus fez, os discípulos não entenderam a princípio, mas depois passaram a entender. Então que possamos ter maturidade de entender as coisas de Deus. Tem coisas que nós queremos com pressa, no Salmo 70, Senhor, apressa-te em socorrer-me, apressa-te em me livrar, né? Às vezes ficamos afobados, e tem coisas, às vezes, nós temos que esperar. No Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E através dessa paciência é que as coisas vão acontecer. Através de você ser longânimo é que as coisas vão acontecer. Através de você ter sabedoria é que as coisas vão acontecer. Então nós temos que procurar entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos que procurar entender qual é o propósito de Deus na nossa caminhada. Qual é o propósito de Deus no nosso ministério. Qual é o propósito de Deus na nossa vida. Então vamos fazer isso. A princípio tem coisas que você não vai entender, mas depois você vai entender. Tem pessoas às vezes que têm atitude que você não entende, mas por que fulano fez isso? Mas depois você começa entendendo. É por isso às vezes que não é bom nós julgarmos alguém precipitadamente. Às vezes julgamos a atitude de alguém sem saber. Aí depois você procura, aí você vai entender a verdade. O que aconteceu? Por que fulano agiu assim? Por que fulano agiu assim? Então tem coisas que a princípio você não entende, mas depois você passa a entender. Então os discípulos não entenderam por que Jesus lavou seus pés, por que Jesus, né, fez aquele ato tão bondoso, né? Mas Jesus está dizendo: o que eu faço vocês não vão entender agora, mas depois vocês vão entender. Então assim como eu fiz o bem, vocês também façam bem aos outros. Faça o bem, faça bem as pessoas, trate bem as pessoas. Então cumpre com a palavra do Senhor. Então Jesus disse: o que eu faço agora não saberás tu, mas saberás depois. Então se você tem dúvida, né, procure procurar na Bíblia, procure em oração, procure entender o propósito de Deus na sua vida, procure entender o chamado do Senhor na sua vida, mas não se precipite, porque nem toda resposta você vai ter na hora, mas vai depender do tempo. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde em nome de Jesus.